Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar a aula número 27, adição e subtração de frações de denominadores diferentes, tá? Do volume 4 do quarto bimestre. Galera, aqui nessa aula a gente tem que prestar bem atenção, porque o conteúdo é novo, o livro tá trazendo coisas que não foi falado e também nem foi muito bem explicado. Então eu vou tentar explicar da melhor forma para vocês, sem que a aula fique muito longa, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, tem os QR Codes, dê essa força, ajuda a gente a chegar em 100 mil alunos que seguem a gente, alunos, professores e tudo mais, tá? Aqui do lado, ó, tem os meus materiais, tá? Em breve eu vou fazer lista de exercícios para vocês de adição e subtração de frações que tenham denominadores diferentes, tá? E sem mais delongas, bora começar. Então aqui, ó, antes da gente começar, eu já quero falar para vocês, principalmente você professor, professora que está me assistindo. O livro, nessa matéria, infelizmente, ele está trazendo um conteúdo de forma que ele não está trazendo uma explicação muito boa e fica ruim de entender. Então, vou tentar trazer uma explicação mais simplificada para vocês. Até o exemplo que o livro traz não ajuda muito, tá? Então, aqui eu vou tentar desmistificar de uma forma mais do dia a dia, de fato, do jeito que a gente resolve na vida real, beleza? Então, vamos lá. A mãe de Lucas e Pedro comprou uma pizza e cortou em 6 pedaços iguais. Lucas comeu 1/3 da pizza e Pedro comeu a metade da pizza. Quantos pedaços Lucas e Pedro comeram ao todo? Aí tá dizendo ali, ó, as frações que devem ser somadas têm denominadores diferentes, portanto, representam pedaços de tamanhos diferentes, o que dificulta identificar a fração total resultante. Então tá dizendo isso aqui, ó, que eles têm denominadores diferentes, né? E aí dificulta você encontrar a fração aqui, ó, que resulta nessa soma, né? Que ele fala aqui, ó, que elas serão somadas, né? Aqui, ó, temos uma adição de frações, né? Aí tá falando aqui, ó, mas podemos encontrar frações equivalentes, lembra que a gente já trabalhou com frações equivalentes? Para cada uma delas, que tenham denominadores iguais. Todos os pedaços ficarão com o mesmo tamanho e podemos contar quantos são, tá? Então tá aqui, ó, veja. Então tem aqui, né, no exemplo, como foi feito. Vou falar para vocês, tá? Ser bem claro aqui, eu não gosto de ficar passando pano, não gosto de ficar trazendo um conteúdo que eu acho que não condiz com o que eu gosto de ensinar. Para mim, esse exemplo está muito mal formulado, tá? Por que que está mal formulado? Eu sei que eles querem trazer um exemplo visual e tudo mais para ficar mais fácil de entender, mas o livro não explica as coisas, ele deixa vocês tentando entender. Então eu penso enquanto aluno. O aluno vai olhar aqui, ele vai conseguir entender de forma fácil, sem nada escrito? Não vai, né? Então, até mesmo os professores, alguns vão ter uma dificuldade, vão ter que olhar aqui e interpretar. Eu coloquei aqui, ó, o desenho para vocês, e aqui, ó, essas imagens aqui nos retângulos é a representação da fração. Por exemplo, ó, 1/3 é aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó, representa 1/3, tá? Uma parte de 3. Né? Que é o que está dizendo lá que foi 1/3 que um comeu e o outro comeu metade da pizza, né? Beleza. Aí aqui, ó, é a equivalência. Lembra que a gente vai ter que encontrar uma fração equivalente? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que 6? Porque a pizza está em 6 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, pegando os 6 pedaços da pizza, ó, fazendo uma fração equivalente, ó, 1/3 aqui, ó, representa 2/6, beleza? Tá? 1/3 representa 2/6, então aqui seria uma fração equivalente. O que que aconteceu então de 1/3 para cá? Ele aumentou 2 vezes, né? Ó, foi multiplicado 2 vezes. E aí virou 2/6. Só que ainda assim, olhando aqui é fácil de perceber. Mas e na hora de fato de resolver? Porque não vai ser todo exercício que vai aparecer para você que vai ter desenho, né? A maioria deles vai ser sem o desenho, para você tentar aqui ó, entender, 6 pedaços é porque a pizza tem 6 pedaços, né? E aí fazendo equivalência, 6 pedaços, e aí, o equivalente a 1/3 são 2 pedaços, tá vendo aqui, ó? Porque aqui no 1/3, ó, esse pedação, se eu fizer equivalência aqui, ó, é o equivalente ó, a 2 pedaços para dar o mesmo tamanho, né?
Então, isso da fração 1/3. Já na fração meio, o que é meio mesmo? Metade, né? Metade da pizza são 3 pedaços, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, a fração meio. Ó, isso aqui representa a fração meio, tá? Eu nem tô aqui, ó, mexendo nessa parte ainda. Primeiro eu tô fazendo aqui com vocês para vocês entenderem melhor, porque o que eu tô explicando aqui é o que tá escrito aqui. Só que aqui já vem escrito. Então, vindo escrito, fica mais difícil de vocês entenderem as relações. Por isso que eu já tô fazendo aqui, para vocês verem como está sendo construído esse cálculo. E aí depois a gente só compara aqui, beleza? Então aqui, ó, essa fração meio está representada no desenho, ó, duas partes, uma está pintada, então metade está pintado, né? E aí na equivalência, né, para todas elas ficar com o mesmo tamanho, ou seja, todas elas ficar com o mesmo denominador, 6 no denominador, a gente também faz a equivalência, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, o denominador vai ser 6, e para que metade, ó, seja representada, eu tenho que ter 3 aqui no numerador, porque 3 é a metade de 6. E aí eu tenho duas frações equivalentes agora, ó. É a mesma coisa de eu pegar agora, ó, eu vou escrever embaixo aqui, ó. Então essa aqui, ó, em fração equivalente, ficou 2 sextos, mais a próxima aqui ficou 3 sextos, que é o que a gente encontrou aqui, ó. Tá vendo? E vocês já aprenderam somar frações com denominadores iguais, né? Se a gente somar aqui, ó, vai virar o quê? Um denominador 6 mesmo, que ele mantém, ó, não mexe, e soma normal a adição que vocês já conhecem. 2 mais 3 dá 5, né? Olha aqui, ó, 5 sextos, ó. Tá vendo aqui, ó, o resultado final de toda essa explicação? Agora vamos só entender o desenho que tá aqui. Então, ó, o que está representado aqui, ó, o 1/3, que é o que está aqui mesmo. Aí nessa explicação, ele vem falando que, ó, 1/3 é igual a 2 sextos, ó, que é o que a gente já fez aqui. Beleza? E aí esse 2 sextos veio e parou aqui. Beleza? Então tá aqui, ó. Aí na parte de baixo, ele tá falando aqui meio, né, que é a fração do início lá, ó. Meio é igual, ó, equivalente a 3 sextos, que é o que a gente já fez aqui também. E aí ele coloca do outro lado aqui da adição, ó. Tá vendo? E aí depois ele executa a adição. 2 mais 3 dá 5. O denominador mantém igual e tá resolvido, tá? Beleza. Muito legal do jeito que tá aqui, depois que você entende, maravilha. Só que aí, ó, presta atenção. Ele vira para você aqui, ó, no exercício número 1 e fala assim, ó, calcule as operações com frações de acordo com os exemplos. E aí ele traz aqui para vocês, ó, vamos lá com calma, por parte. Esquece a parte de baixo primeiro, esquece. Aqui, ó, tem uma igualdade. Então aqui, ó, é a primeira parte da fração, ó. Ele está trazendo meio mais 2/3, beleza? Meio mais 2/3. Lembrando que, ó, os denominadores estão diferentes. E aí ele traz o seguinte, ó. Ó como o livro não explica. Ele pega essa fração meio aqui e ele traz para cá, ó. E aí ele começa a fazer como se fosse uma tabuada, ou seja, multiplicar essa fração. Aqui, ó, é como se fosse a própria fração sendo multiplicada por 1. Então vai dar ela mesma, ó. 1 vezes 1 dá 1. E 1 vezes o 2 dá 2 mesmo. Aí aqui é como se ela fosse multiplicada por 2. Tá? Por isso que existe a igualdade aqui, para mostrar a equivalência. Ela está sendo uma fração equivalente. Então, ó, é como se eu estivesse pegando aqui, ó, 2 vezes o 1 dá 2. E 2 vezes o 2 dá 4. Ó, virou uma fração equivalente. E aí, de novo, continuando. Aqui é como se ele estivesse sendo multiplicado por 3. 3 vezes o 1, que é a fração do início, dá 3. 3 vezes o 2 dá 6, tá vendo? Então aqui são só as equivalências dessa primeira fração. E aí, o que está acontecendo? A gente vai ter que encontrar uma fração que o denominador, ele é comum. Guarda esse nome, presta atenção no que eu estou falando. Guarda esse nome, comum. Tem que existir nos dois. Que dois? Nesses dois, ó, tem que existir nessa fração um denominador que é comum com o dessa fração, ou seja, comum com 2 e com 3. Vocês vão aprender e vocês vão entender de um jeito muito mais fácil. Aqui eu estou só mostrando o que está no livro. Então, olhando agora para essa fração, porque aqui, ó, é só uma soma por enquanto. Isso aqui, ó, é a continuação do cálculo, tá? A gente vai ver isso aí depois, fique tranquilo. Então, aqui, ó, agora ele está fazendo a mesma coisa, tá? Nessa fração, ó. Mesma coisa aqui, ó, não muda a multiplicação
por 1, depois a multiplicação por 2. Então, 1 vezes o 2 dá 2 e 1 vezes o 3 dá 3. Continua a mesma fração que está aqui em cima. Aí, se eu faço agora 2 vezes o 2, dá 4. Ó, e 2 vezes o 3 dá 6. Formou uma nova fração que ela é equivalente. E aí, ó, a gente viu que aqui ó, eu tenho o denominador 6 e aqui eu tenho o denominador 6. Eles são comuns nas duas, existe nas duas aqui, ó. Tá? Então, qual que é o denominador comum das duas? É o 6. Então, olha o que foi feito. Foi usada a fração que elas são equivalentes no denominador. Ó. Eles são comuns entre as duas frações. Ó. Tá vendo? Então, aqui usou 3 sextos, representando essa fração agora, ó, com uma nova equivalência, mantendo o valor. E essa fração foi transformada em 4 sextos. E aí, ó, é como se eu tivesse só reescrito essa fração aqui. Ó. Então, aqui ó, já esquece ela. Agora o novo cálculo vai ser esse. Tá? E agora executa aquela adição que vocês já sabem. Ó. Denominadores iguais, mantém o denominador. Ó. Tá? Ó. E aí depois soma o que está em cima. Ó. 3 mais 4 dá 7. Ó. Formou o resultado aqui. Ó. Beleza? Muito bem. E agora aqui, nós temos, ó, veja só, a mesma situação no exemplo 2. Então vai fazendo como se fosse uma tabuada para eles também. Ó. Multiplicando por 1. 1 vezes o 9 dá 9 mesmo, ó, continua assim. 1 vezes o 2 continua 2 mesmo. Aí, agora faz por 2, ó. 2 vezes o 9 dá 18. 2 vezes o 2 dá 4. Opa, encontrei o denominador 4. Então, consigo agora, ó, deixar igual. Olha só. Tá vendo? Ó, 7 quartos, ó, veio para cá do mesmo jeito, não mudou nada. E aqui, ó, agora o 9 sobre 2, ele veio para cá, só que agora com uma fração equivalente. Ou seja, sem mudar o resultado, ele só muda a fração. E aí, agora as duas estão ó, com o mesmo denominador. A gente faz a conta que vocês já sabem. Ó. No resultado aqui, ó, vou tirar daqui essa linha, ó, tenho a igualdade. Eu calculo aqui, ó, a minha fração então mantém o denominador igual, ó, 4. E agora eu faço, ó, 18 menos 7 dá 11. Tá vendo? Bem legal, né? Uma pena que o livro não traz escrito essa explicação, para que o aluno sozinho ele possa ler e tentar entender. Se não tiver quem explique, isso aqui fica totalmente confuso. E isso que eu não gosto no livro, tá? Então vamos lá. Vimos aí tudo isso, por isso que eu falo para vocês, vou até voltar aqui, ó. Vou até voltar. Imagina, ó, desde o início aqui, o aluno olha isso, não entende. Olha isso, não entende. Olha isso, não entende. O livro vira e fala assim, agora faz esses exercícios aqui. Aí não dá, né? Por isso que eu não gosto, tá? Então agora, na hora de resolver os exercícios, eu vou ensinar um jeito muito melhor do que está no livro, tá? Vou ensinar um jeito muito melhor do que está no livro. Na verdade, eu vou ensinar 2 jeitos, que é o jeito que faz todo dia de fato, tá? O jeito que faz em concurso público, o jeito que faz também em outras instituições, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui de novo ó, 2 frações, vocês já aprenderam a somar frações, porém aqui primeiro a gente tem que resolver isso aqui, ó. Os denominadores não podem estar diferentes, eles têm que ser iguais, tá? Então como que eu encontro o denominador igual de uma forma muito fácil? Tirando o MMC, tá? A gente vai fazer o MMC de quem? Do 5 e do 3, tá? A gente vai pegar esses 2 números e encontrar qual que é o múltiplo comum deles. E como que eu faço isso? Vocês já aprenderam isso nas aulas anteriores aqui comigo, que também o livro não trouxe, não ensinou, e eu trouxe para vocês. Então agora a gente vai praticar o MMC, tá? E vocês vão ver que é muito mais fácil do que está nessa explicação do livro. Vamos lá entender? Então, ó, presta atenção agora, presta bem atenção para tudo que você está fazendo e presta atenção, porque como o livro não trouxe essa explicação, eu estou trazendo para vocês. Então, a gente vai encontrar o múltiplo comum de 5 e do 3. Escreve desse jeito, assim, um do lado do outro separado por vírgula. Lembra que eu já ensinei para vocês a divisão assim, ó, por números primos? Lembra dos números primos? Temos o 2, temos o 3, temos o 5, temos o 7, temos o 11 e por aí vai, né? Ele vai rumo ao infinito. Lembra que o número primo ele divide só por ele mesmo e por 1? Então, números primos é um número que divide só por ele mesmo e por 1, tá? Beleza. Aí, eu vou começar sempre pelo menor número primo, observando. Dá para eu dividir, presta atenção, você se pergunta assim, ó, dá para eu dividir o 5 por 2 de forma inteira? Não,
Dá para eu dividir o 3? Também não. Então, eu vou para o próximo. Vamos para o 3. Dá para eu dividir o 5 pelo 3 de forma inteira? Não. E o 3? O 3 dá. Então, eu uso o 3 aqui, ó. 3. O que aconteceu agora? Eu escrevo embaixo, ó. Como o 5 não dá, eu mantenho ele. Eu só repito ele na linha de baixo. Como o 3 deu, 3 dividido para 3 dá 1. O 3 eu acabei, ó. Terminou em 1. Beleza. Agora eu vou fazer o do 5. Qual que é o próximo número primo que eu não trabalhei ainda? O 5. Então, ó, eu coloco ele aqui, ó. Dá para eu dividir o 5 para 5? Dá. 5 dividido para 5 dá 1. E o 1 daqui, ó, que já terminei, eu só baixo ele aqui, ó. Só baixo. Pronto. Terminei o meu MMC. Tá vendo, ó? Passa um risquinho aqui, ó. E embaixo você faz uma multiplicação dos dois números, ó. 3 vezes 5. Quanto são 3 vezes 5? Vai dar 15. Pronto, eu encontrei o meu novo denominador das duas frações, tá? Esse aqui é o novo denominador. Então, vamos fazer a fração equivalente? Eu vou pôr aqui na frente. Eu vou deixar aqui, ó, no cantinho. Acho que aqui nessa linha aqui não vai atrapalhar, tá? Então, ó, os números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e ele vai embora tendo mais números primos, né? A gente vai usar no máximo até o 7. Então aqui, ó, encontramos o novo denominador. Lembrando que aqui a gente fez divisões, tá? Ó, dividir por 3, deu certo. Depois dividir por 5, deu certo. E aí no final eu pego os dois resultados aqui e multiplico um pelo outro, tá? E encontrei o novo denominador. E agora o que eu faço para escrever a nova fração? Eu vou até escrever ela embaixo, porque tem um macetezinho bem legal que eu gosto de ensinar. Aqui embaixo funciona melhor do que escrever aqui na frente assim, ó. A nova fração sendo aqui, ó, o 15 e o 4, o que eu faço com ele? Eu repito assim? Não. Então vamos entender o que vai acontecer agora. Eu vou tirar daqui esse MMC, eu vou fazer embaixo que fica melhor, tá? Tentem fazer sempre embaixo que fica fácil de vocês lembrar. Porque, ó, a nova fração vai ficar assim, ó, presta atenção. Agora a gente vai substituir o 5 pelo 15, porque nós encontramos o múltiplo comum dos dois. Então, ó, 15, tá? Mais, ó, porque é uma adição aqui. E no lugar do 3, ó, vamos reescrever a fração. A gente põe 15 também, porque a gente encontrou o múltiplo das duas, beleza? Só que daí agora eu tenho que entender o seguinte. Olha essa dica, presta atenção de novo. 15, eu divido pelo denominador de cima para descobrir quantas vezes ele cabe e depois multiplico o numerador, porque eu também tenho que fazer equivalência aqui. Então, 15 dividido por 5 dá quanto? 15 dividido por 5 dá 3, não dá? Então, 15 dividido por 5 dá 3. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou multiplicar por 4. Então, 3 vezes 4 dá quanto? Dá 12. Então, olha só. Fiz a equivalência. Então, 15 dividido por 5 deu 3. 3 vezes o 4 deu 12. Essa é a nova fração equivalente dessa. Agora aqui na de baixo. Agora aqui na próxima fração, vamos fazer a mesma equivalência. 15 dividido, ó, lembra? Dividido por 3. Quantos são 15 dividido por 3? Dá 5, tá? Tem que lembrar disso. Se você não lembrar, tem meu material de tabuadas lá que você pode olhar também, ó, na tabuada do 3, aqui, ó, e ver quantas vezes ele multiplica para dar 15. Você sabe que na tabuada do 3, se fizer 3 vezes o 5, dá 15, beleza? Então, o que vai ser feito aqui? Ó? A gente faz o processo inverso. Ó. 15 dividido para 3 deu 5, beleza? E aí, o que eu faço com esse 5 agora? Eu multiplico de cima. Então, eu multiplico de cima. 5 vezes o 2 dá 10. Pronto. Então, aqui, ó, eu gerei as frações equivalentes, tá bom? Gerei a fração equivalente, agora vocês já sabem como calcular soma de fração com denominadores iguais. Então, o que eu faço? Só somar agora. Ó. Repete o denominador e soma. Ó. Quantos são 12 mais 10? Dá 22. Pronto, está resolvido. Terminei. Eu terminei a conta. É isso que é para fazer, tá? É difícil no começo? É, mas anota. Nas próximas eu vou até ir anotando com vocês, tá? Primeiro faz isso, segundo faz isso, terceiro faz isso, quarto faz isso. E deixa isso anotadinho num cantinho, depois passa num
num lembretezinho que você vai poder ficar pegando na mão e quando você troca de folha do caderno, você tá com ele na mão, tá? Como se fosse um post-it, tá? E aí aqui ainda, ó, tem como a gente melhorar essa representatividade. Aqui, ó, já está resolvido. Eu já aceitaria isso como certo, porque realmente está certo, mas você ainda pode escrever isso em fração mista. Como que eu escrevo em fração mista? Lembra que uma fração representando um inteiro seria 15 sobre 15, ó, porque daí são todas as partes da fração. Então, quando eu tenho isso aqui, eu posso representar com um inteiro, certo? E aí, o que passou de 15 até chegar em 22 são quanto, ó? Só contar aí, ó, de 15 para 22 dá 7, não dá? Então escreve na fração do lado, ó. 7 quinzeavos, tá, ó. Beleza? E aí, ó, vira uma fração mista. Ou 7 quinzeavos, ó. 1 inteiro, 7 quinzeavos. Beleza? As duas aqui, ó, estão corretas, tá? Aqui e em forma de fração mista, tá bom? Beleza? Vamos fazer a letra B? Eu vou fazer bem com calma porque eu sei, é conteúdo novo. E é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu estou tentando fazer de um jeito bem tranquilo para que vocês possam entender com tranquilidade. Mas, ó, eu ia fazer a letra B já, não vou. Por quê? Eu quero que vocês aprendam, né? Então, vou ensinar agora um outro macete para vocês. Para vocês chegarem mais rápido nisso, sem MMC, sem nada disso. Vamos lá? Presta atenção, ó, voltando no início aqui. O que eu posso fazer? Multiplica cruzado. 4 vezes 3. Quantos são 4 vezes 3? Já faz aqui a nova fração, ó. Dá 12. Beleza. E agora, aqui, ó. 5 vezes 2 ou 2 vezes 5 dá 10. Então, ó, na outra fração, dá 10. Beleza, ó. Agora, o que eu vou fazer? Porque aqui, ó, já encontrei o numerador, tá? Ó, encontrei o numerador. Tá igual aqui, ó, 12 mais 10. E como que eu transformo em 15 aqui? Multiplica os dois aqui, ó. Tá? 5 vezes 3 deu 15. Olha que maravilhoso isso. Pronto, ó, já encontrei. Tá vendo? Como que eu faço mesmo? Imagina assim, ó, uma asinha de borboleta, ó. Multiplico aqui, ó. Cruzado, asinha de borboleta, ó. Imagina que é uma asinha de borboleta, ó. Se eu fizer aqui, ó, a cabeça e o corpinho aqui, ó, vira quase uma borboleta, ó. Tá vendo? Então, seguinte. Multiplicou cruzado para encontrar o numerador. Depois multiplica os denominadores para encontrar o denominador comum. E aí resolve, ó. Tá vendo, ó? Repete aqui o 15 e 12 mais 10 dá 22. Tá feito. Olha que legal. Então vamos de novo? Vamos fazer do método mais rápido aqui na letra B? Faz aqui, ó, asinha de borboleta. Tá vendo? Então multiplica cruzado. 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Agora 5 vezes 1 vai dar o próprio 5. Que tipo de fração estamos montando? Uma de adição. Então põe aqui, ó, adição. E agora vamos calcular o denominador. Então 5 vezes 2, né, ó, aqui, ó, multiplico as duas. 5 vezes 2 dá 10. Então o denominador comum é o 10 das duas. E aí, ó, presta atenção. 4 mais 5 vai dar 9. Beleza? Ó, nessa igualdade. E o denominador mantém o 10. Pronto, tá resolvido. Tá vendo que legal? Muito mais fácil. Por isso que eu falo para vocês. Vem aqui para as minhas aulas que você aprende. E se você prestar atenção, você aprende de verdade. Tá? Então aqui eu gosto de ensinar para vocês o que vai funcionar para vocês. O que vai ser a diferença em você fazer sabendo o que você está fazendo do que você ficar copiando. Beleza? Então aqui, ó, fizemos de uma forma muito rápida, né? Mas é importante que você saiba tirar o denominador comum, né? Que é o mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer agora, né? Daquele outro método. 5 e o 2 e a gente vai trabalhar com os números primos. Então eu começo trabalhando com o 2 aqui na divisão, ó. O 5 divide para 2? Não. Então eu repito ele aqui embaixo somente. Não faço nada com ele. O 2 divide para 2? Divide. 2 dividido para 2 dá 1. Beleza, isso aqui já está feito. Agora, qual que é o próximo número primo que divide o 5? O 3 não divide, mas o 5 divide. Então, ó, 5 divide para 5? Sim, divide. E dá 1.
O 1 daqui de cima já está resolvido. Terminei, ó, só baixo ele. E agora faz o quê? Multiplica, ó, 2 vezes o 5, que dá 10. Pronto, ó, encontramos o nosso denominador comum. Olha aí, ó. E aí depois? Acabou? Não acabou. Óbvio que não acabou, né? Porque depois que a gente entende isso, o que eu faço? Ó, vou montar aqui embaixo agora, tá? Melhor, vou montar embaixo aqui, ó, porque montando embaixo fica mais fácil ainda de entender. Encontramos que o denominador comum é o 10. O que eu faço? Monta as novas frações, ó, tá? Então aqui é 10 mais aqui o 10 de novo. E o que eu faço? Ó? Divido e depois multiplico. Então, 10 dividido para 5 dá 2, né? E 2 vezes 2 aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Agora aqui, ó, 10 dividido para 2 dá 5. Vezes o 1, então agora, ó, é 5 vezes o 1, que vai dar 5. Olha aí, ó, formou as frações que a gente fez com o método da borboleta, ó. 5 décimos, 5 décimos. E depois é só resolver, né? Só somar aqui as frações, ó. Veja só. Então, aqui o denominador, como eles são iguais, agora é só repetir e somar aqui, ó. É uma soma. 4 mais 5 dá 9. Olha aí que lindo, né? Muito bem, tá feito. Beleza? Vamos pro próximo, ó. Subtração de frações agora, tá? Com denominadores diferentes. É a mesma coisa, tá bom? Método borboleta. Vem aqui, ó. 5 vezes 4 dá quanto? Dá 20. Beleza? Lembre-se que tem que saber a tabuada, senão pega lá meu material tabuadas no site, tá? Vai estar passando aqui do lado, ó, o QR Code, mostrando o site. Você vai ver que primeiro passa meus cursos e embaixo tem as tabuadas, tá? Nessa visão que vocês estão vendo aqui, é a visão de quando você abre o site pelo celular, que daí fica na vertical, né? Se você abrir pelo computador, aí ele fica numa outra distribuição, mas o material tabuado e outros materiais ficam abaixo dos cursos, tá? Então, ó, 5 vezes 4 deu 20. Beleza. Agora eu cruzo do outro lado aqui, ó. Método borboleta, ó. Tá vendo? 8 vezes 2 ou 2 vezes 8 vai dar 16. Que tipo de fração é essa? É subtração. Então, ó, põe aqui, ó, subtração e deu 16. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Olha só. 8 vezes 4. Eu tenho que saber multiplicar, tá? Ó, tenho que multiplicar para encontrar o denominador comum, tá? E quantos são 8 vezes 4? Vai dar 32. Então, coloca aqui, ó, 32, tá? Muito bem. Já montamos as frações equivalentes. E agora o que eu faço? É só calcular, né? Então, o denominador aqui, ó, vai ser o 32, certo? E agora é só fazer a subtração. 20 menos 16 sobra 4, tá certo? E aí, formou a fração 4 sobre 32. Mas aí tem um detalhe. Tem como a gente simplificar? Tem como, porque aqui, ó, se eu divido, olha só, tem que ter o olhar esperto aqui, ó. Se não tiver, também não tem problema, eu aceitaria esse resultado, tá bom? Então, ó, se eu divido 4 por 4, vai dar 1, né? Então, aqui, ó, tô fazendo uma nova fração equivalente. Eu vou até diminuir um pouco aqui, espera só um pouquinho, pra gente fazer a equivalência. Então, deu 4 32avos. Vou puxar aqui um pouquinho, ó, pro lado, ó, 4 32avos. Esse é o resultado que deu dessa subtração. E aí, se eu quiser fazer uma nova fração equivalente, que é diminuir ela mais ainda, para ela ficar menor, só dividir aqui, ó, por 4, né? 4 dividido para 4 dá 1. E 32 dividido por 4, né? 32 dividido por 4 vai dar 8, certo? Então, vai dar aqui, ó, 1/8, ó, a fração equivalente, tá? 1/8 é uma fração equivalente. E aí tá resolvido o nosso cálculo. Se você me entrega um resultado, tá? Se você me entrega um resultado que seja 4 32avos ou 1/8, deixa eu puxar só um pouquinho pro lado aqui. 1/8, eu vou aceitar qualquer um dos dois resultados, porque eles estão certos. Aqui só tá reduzido, beleza? É importante você saber reduzir, obviamente, né? Mas se você chegou aqui, ó, você já acertou, tá? Saiba disso.
Você já acertou a conta. Aqui você só está simplificando mais. Eu não estou cobrando isso de vocês porque o livro não traz isso. Eu estou indo além do que o livro traz para vocês. Beleza? Fizemos do método borboleta. Vamos fazer? Eu vou fazer todos esses 4 com os 2 métodos. Depois, nos outros, a gente faz mais rápido só com o método borboleta, tá? É importantíssimo, presta atenção. É importantíssimo que vocês façam o replay dessa explicação. Porque o livro está ficando cada vez mais complexo e cobrando até coisas que eles nem explicam direito. Então, se você não pegar minha explicação e assistir mais de uma vez, vai gerar dúvida. Tá? Porque o livro não está trazendo aos poucos para vocês, eles só estão trazendo e pronto. Eu que estou tentando aqui para vocês simplificar cada vez mais, tá? Então vamos fazer o MMC aqui, ó, do 8 e o 4 para treinar o MMC. Então eu tenho o 8 e o 4 e eu quero tirar o MMC deles. Quem que eu vou usar? Números primos. Começa aqui pelo 2, ó. Como eles são números pares, o 2 já dá para usar aqui, ó, certo? Então 8 dividido para 2 dá 4. Beleza. 4 dividido para 2 dá 2, ó. Já dividiu os dois ao mesmo tempo. Maravilha. Dá para continuar dividindo por 2? Dá. Então eu uso o 2 de novo. Eu não tenho que mudar para o 3 ou para o 5. Entenderam? Enquanto der para usar o 2, a gente vai usando. 4 dividido para 2 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Opa, esse aqui já acabou. Dá para eu dividir para 2 de novo? Dá, olha aqui, ó. Então, 2 dividido para 2 dá 1. E 1 que já terminou aqui, só pôr ele embaixo. O que eu faço agora? Ó, multiplico. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, é o que a gente vai por aqui. Ó. Você pode escrever assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Ou então, se você escrever 2 elevado ao cubo, dá o mesmo resultado que eu escrevi assim, ó, 3 vezes. Porque é o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Tá? Então, ó. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Eu vou deixar nesse formato, que esse aqui fica mais claro para vocês que a gente está multiplicando. Ó. Primeiro 2 vezes 2, que deu 4, depois 4 vezes 2, que dá 8, tá? Beleza? Então aqui, ó, o múltiplo comum dos dois, ó, já está saindo simplificado. Ó o 8 aqui, ó. É o 8. Então eu vou por aqui, ó. 8, certo? É uma subtração, coloco aqui a subtração e coloco 8 aqui. Beleza. Agora o que eu faço mesmo? Ó? 8 dividido para 8. Né? Lembra? Ó, divide primeiro e depois multiplica. 8 dividido para 8 dá 1. E uma vez o 5 é o próprio 5. Então, ficou 5 oitavos. Beleza. Agora, 8 dividido para 4 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Beleza. E agora, aqui que eu vou fazer? Eu vou resolver o meu cálculo. Ó. Como o denominador é igual, eu mantenho. E agora, 5 menos 4 dá 1. Prontinho, ó. Olha aí, ó, já saiu a fração simplificada, tá? Como eu falei para vocês, aqui ó, para mim, ó, eu já aceito o resultado, porque está certo o seu cálculo, só não está simplificado, tá bom? Muito bem, agora vamos fazer a última, né? Primeiro método borboleta, ó. Multiplica em cruz, tá? 2 vezes 14, tá? Você vai fazer primeiro 2 vezes 14, que vai dar 28, então no numerador, coloca lá, 28, beleza? Depois, 7 vezes 1, que dá o próprio 7. Ó, é uma adição, então coloca aqui, ó, adição. Então, 7 vezes 1 dá o próprio 7. Beleza? Eu vou tirar daqui esses números para eles não atrapalharem. Eu achei que não ia atrapalhar, mas atrapalhou. Vou pôr um pouquinho mais para cima. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai, né? Muito bem. Então, vimos aqui, ó, já no método borboleta. Agora, o que eu vou fazer? 7 vezes 14. Olha o tamanho que vai ficar essa conta. Quantos são 7 vezes 14? Quem tem aí minha tabuada? Você pode fazer 14 vezes 7 também, que dá 98. Olha o tamanho que vai ficar essa fração. Depois tem que simplificar, tá? 98, tá? Qualquer coisa faz do lado aqui, ó. 14 multiplicado por 7. O importante é você acertar. Então, ó, primeiro faz ali, ó, 7 vezes o 4. Quanto que dá 7 vezes 4? Dá 28. Então, coloco 8 aqui, sobe 2. Depois, 7 vezes 1 dá 7. Mais 2 dá 9, ó. Tá vendo? Muito bem. Aí, aqui, o que eu faço agora? Agora, presta bem atenção. A gente só resolve essa adição. Então, vamos lá. O 98 vai repetir aqui. E 28 mais 7 vai dar 35. Beleza? Até aqui tranquilo. Aqui, ó, eu já resolvi a conta. Porém, está muito grande a minha fração. Dá para simplificar. Só que daí eu tenho que encontrar agora
um divisor que é comum dos dois, né? Ou seja, que eu consigo aqui, ó, dividir os dois pelo mesmo número. E que número é esse, né? Então a gente vai precisar encontrar aqui através do MDC. Aqui, ó, a gente fez o MMC, que a gente foi, ó, multiplicando os resultados, tá? Mesmo que aqui, às vezes o número divide só um lado, o outro não. Às vezes divide os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, dividiu todo mundo ao mesmo tempo, que eram números pares. Mas teve caso aqui, que a gente já fez, que não aconteceu isso, né? A gente permanecia o número. Então aqui, o que é o MDC? É o mesmo procedimento, só que a gente só vai considerar o número que divide os dois ao mesmo tempo. Vamos entender? Então bora lá, eu quero trabalhar com 35 e 98. Presta muita atenção, porque senão você vai ficar com dúvida. Eu sei que é um conteúdo novo, o livro não traz isso, mas eu tenho que trazer para vocês. Se eu quero que vocês aprendam de verdade como é no dia a dia, eu tenho que trazer. Então vamos lá, a gente vai trabalhar com a divisão do 35 e do 98 com quem mesmo? Números primos. O 35 divide para 2? Não, né? Então, permaneço ele. O 98 divide para 2? Divide, ele é um número par. Então, 98 dividido para 2 vai dar 49, tá? Beleza. Agora, o 35 divide para 2 ou o 49 divide para 2? Não, né? Divide para 3? Também não. Não tem na tabuada do 3 esses dois resultados. Não tem nenhum dos dois. E na tabuada do 5? Dá para dividir aqui, ó, por 5 o 35? Dá, né? 35 dividido para 5 dá 7. 49 divide para 5? Não. Então, eu mantenho ele aqui. Beleza. Agora, qual que é o próximo número primo? É o 7 aqui, ó. O 7 divide para 7? Divide, né? Então, beleza, a gente vai trabalhar com 7. 7 divide para 7 dá 1. E o 49 divide para 7? Também divide. Quanto que são 49 dividido para 7? Dá 7. Então, aqui, ó, vou até circula assim, ó. Vamos circular. Circula. Então, esse aqui, ó, é um número que dividiu simultâneo. Por que que eu circulei? Vocês já vão entender. Agora aqui, continuando. O 7 divide aqui o 7? Divide. Beleza, né? O 1 aqui permanece aqui, né? Porque já terminamos. E aqui, o que que aconteceu? Eu não vou fazer 2 vezes 5, depois vezes 7, depois vezes 7 de novo. Porque isso aqui seria o MMC. Eu quero o MDC. O que é MDC? É o máximo divisor comum. É o divisor máximo dos dois números. E aqui só temos o 7. Por isso que eu circulei. Por quê? Presta atenção. Presta bem atenção. Acabou? Não acabou. Eu encontrei o número que divide os dois ao mesmo tempo. É isso que eu queria, ó. Que divide os dois ao mesmo tempo. Que é o 7. E aqui é a mesma coisa. O 7. Qual que vai ser a fração equivalente aqui? Então, 35 dividido por 7. Então, agora sim, ó, 35 dividido por 7 vai dar 5. E 98 dividido por 7 vai dar 14, tá? E aí eu tenho a minha fração irredutível, ou seja, não dá para diminuir mais, tá bom? E aí encontramos aqui, finalizamos. Por isso que tem que prestar atenção. Essa letra D, repete ela, porque aqui ó, a gente usou MDC também, tá certo? Agora, vamos lá fazer do outro método, tá? Eu fiz o método da borboleta, vamos fazer do outro método. E é importante que vocês peguem esse exercício e repitam ele, senão vai dar dificuldade mesmo, tá bom? Então, qual que é o outro método? Primeiro, tira o MMC aqui, ó, dos dois números, do 7 e do 14, beleza? Então, a gente começa com os números primos. 7 divide para 2? Não, né? Mas o 14 divide. Então, o que que eu faço? 7 não divide para 2, eu mantenho ele. E o 14, como divide para 2? 14 dividido para 2 dá 7, beleza? Continua aqui, ó. Agora, o 7 divide para 3, né? Que é o próximo número primo? Não, né? Divide para 5? Também não. Divide para 7? Divide. Então, se divide, a gente põe aqui, ó. Beleza. Então, 7 dividido para 7 dá 1. E o outro 7 dividido para 7 dá 1 também. E aí, como estamos fazendo o MMC, olha só fazer a multiplicaçãozinha. 2 vezes 7 vai dar 14, né? Então, vamos escrever aqui, ó. 2 vezes 7 dá 14. Encontramos o divisor comum das duas frações aqui, ó. Que, inclusive, é o que ele vai aparecer no final aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos lá.
por aqui, ó. Escreve embaixo. É como se a gente estivesse pegando essa fração aqui, ó, e reescrevendo ela aqui embaixo, ó. Então, o 14 é uma adição, mais a outra fração tem também o 14 no denominador. E agora a gente vai fazer o que mesmo? 14 dividido para 7 dá quanto? Dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Agora aqui, ó, 14 dividido para 14 dá 1. E 1 vezes 1 dá o próprio 1, né? E agora é só somar as frações, beleza? Então aqui, ó, o denominador deu 14 mesmo, porque eles são iguais. E 4 mais 1 dá 5. Olha que legal. Então deu 5 14avos, igual aqui, ó. Tá vendo, ó, como tem que saber fazer dos dois métodos? Tanto com MMC quanto o método borboleta. Porque, ó, em todos os outros o método borboleta foi muito rápido. Nesse aqui ele foi mais lento. O mais rápido foi do outro método tradicional, pelo MMC. Porque quando chegou aqui, ó, a gente precisou fazer o MDC. E aí ficou um pouco mais demorado, né? Então por isso que eu falo para vocês, tem que saber os dois métodos, porque ó, dependendo do caso, um é mais rápido que o outro, ok? E olha só, por mais que formou frações diferentes, ó, aqui ó, é diferente dessa, como essa é diferente dessa, o que aconteceu? Eles geram o mesmo resultado, porque todas essas frações são equivalentes. Se eu pegar o 4 aqui e multiplicar ele 7 vezes, certo? Vai dar 28 também, como está aqui, ó. Então aqui, ó, foi aumentado 7 vezes. Essa fração aqui, ó, foi aumentada 7 vezes. E se eu aumentar 7 vezes, dá 28. Se eu aumentar o 14 7 vezes, dá 98. Mesma coisa aqui, ó. O 1 aumentado 7 vezes, dá 7. O 14 aumentado 7 vezes, dá 98. Tá vendo? É tudo equivalência uma da outra. Beleza? Então, por isso, você tem que ter essa clareza. Tem que repetir o vídeo para não se perder. Bora lá treinar? Então, o Ivan comeu 1/4 do bolo e Beto comeu 1/5. Que fração do bolo sobrou? Então, bora lá entender. O Ivan, 1/4 do bolo, certo? Mais, por que é mais? Porque os dois comeram, então eles estão fazendo a mesma ação. E aí, vamos por aqui, que é uma adição, tá? Beleza, e 1/5 do bolo, o Beto. O que eu tenho que fazer? Multiplica em cruz. Então, 4 vezes 1 vai dar o próprio 4, tá? Ó, fração equivalente na frente. E 1 vezes o 5, é uma adição, lembre-se disso. 1 vezes o 5 dá o próprio 5. E agora o que eu faço? Multiplico os denominadores. 4 vezes 5 dá 20. Beleza, tranquilo. E agora o que eu faço? Só resolver aqui, ó. Tá, ó. Repete o denominador, porque eles são iguais. E 4 mais 5 vai dar 9. Então, juntos, presta atenção no que eu estou falando. Juntos, eles comeram 9 20avos do bolo. É como se o bolo tivesse dividido em 20 pedaços, eles comeram 9. E aí ele quer saber o que sobrou do bolo, né? Se o bolo tinha 20 pedaços, eles comeram 9, sobrou 11 pedaços, né? Ou seja, 11 20avos. Mas, como que a gente calcula? O bolo inteiro tem 20 pedaços. Então, 20 pedaços de 20 pedaços. Essa aqui é a fração do bolo. Menos o que eles comeram. 9, ó, que é uma subtração. 9 20avos. E aí, faz o que vocês já sabem, ó. Repete no denominador o 20. 20 menos 9 sobra 11. Então, o que sobrou do bolo foi 11 20avos. Certo? Essa é a resposta. Muito bem. No início de uma viagem, um carro tinha um tanque de gasolina cheio até 2/3 de sua capacidade. No final da viagem, a gasolina ocupava apenas 1/6 do tanque. Que fração representa a parte do tanque correspondente à gasolina gasta nesse percurso? Então, olha só, aqui ele deixa confuso. Eu sei que ele deixa confuso, porque não vem aqueles termos que vocês conhecem, por exemplo, subtração, diferença, não vem nada desses termos que vocês estão acostumados. Então, o que acontece? Aqui a gente tem que ser inteligente e ler com calma, tá? Não pode sair correndo fazendo, que senão vai dar problema. Então, o que acontece? Ó? No início da viagem tinha isso aqui no tanque. O que acontece, tá? O que acontece quando você anda com o carro, tá? Porque ó, no final da viagem, a gasolina ocupava 1/6.
Quando você anda, ó, aqui é o início, tá? Vou colocar o i aqui, ó. O final tá aqui, ó. 1/6. Essa é a capacidade do tanque. Então aqui é o final. Quando você inicia a viagem, você tem um tanto de gasolina. Quando você termina a viagem, você tem outro tanto. Essa gasolina vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai diminuir porque vai gastar. Então é uma subtração. Não existe ainda um carro que ele anda e a gasolina aumenta no tanque, a não ser que você pare para abastecer. Mas não está falando aqui que foi feito um abastecimento em momento algum da viagem. Então o que aconteceu? A gasolina estava assim, e aí ele andou, no final da viagem estava menor, por isso que a gente subtrai, tá bom? E aí agora o que a gente faz? MMC, tá? De quem? Do 3 e do 6, para encontrar o divisor comum, tá? O mínimo múltiplo comum. Bora lá fazer aqui do lado? Fazer aqui, ó, 3 e 6, e a gente divide pelos números primos, né? Então bora lá. Começando pelo 2. O 2 divide o 3? Não, né? Mas ele divide o 6. Então, ó, o 3 mantém embaixo e o 6, ó, 6 dividido para 2 dá 3. Beleza. Qual que é o próximo número primo? É o 3. Então, o 3 divide para 3? Divide. Então, vai dar 1. E o 3 dividir para 3? Dá 1 também. Beleza, dividiu, terminamos. Ó, termina quando chega em 1 e a gente multiplica os dois. Então, ó, 2 vezes o 3 vai dar 6. Então, o múltiplo comum dos dois é o 6. Vamos fazer aqui embaixo? Então, reescreve a fração embaixo. Ó. 6, beleza? Vou até pôr mais próximo aqui. Ó. 6 menos... Aqui na outra fração, 6 também. E agora a gente faz aquele jogo da divide, ou seja, da divisão e da multiplicação depois. Então, ó, 6 dividido para 3 dá 2. E 2 vezes o 2 dá 4. Agora, 6 dividido para 6 dá 1. E 1 vezes 1 dá o próprio 1. Beleza? E agora a gente faz o quê? A nossa conta normal. Ó. Como os denominadores são iguais, é só repetir ele aqui. E agora, 4 menos 1 vai dar 3. Pronto, ó, terminamos. E aí, ele quer saber o seguinte. Presta atenção, terminamos, mas dá para continuar ainda, tá? Já vou explicar. Vamos ler. Que fração representa a parte do tanque correspondente à gasolina gasta nesse período? Então, ó, a fração que representa, ó, é 3/6. Mas, ó, o 3 não é metade do 6? Então, dá para eu simplificar. Dá para eu fazer aqui, ó, uma divisão pelo mesmo número em cima e embaixo, que daí eu gero uma fração equivalente menor. Então, ó, por exemplo, 3 aqui, ó, 3 dividido para 3 dá 1. E o 6 dividido para 3 dá 2. Olha só, então a fração que representa a parte do tanque gasta é de meio, ou seja, gastou meio tanque no percurso, tá? Meio, tá? Meio tanque. Na onde? No percurso. Beleza? Muito bem. Agora aqui, número 4. Agora vai mudar um pouquinho o assunto, tá, turma? Agora aqui ele vai ensinar a gente a trabalhar, ó, com essa fração mista e transformar ela, ó, esquece aqui por enquanto que aqui tem a igualdade, ó. Esquece aqui por enquanto. E transformar ela, ó, numa fração equivalente, porque aqui eu tenho 2, 1/4. Tá vendo? 2 inteiros, 1/4. Aqui, ó, eu transformei em uma fração equivalente para poder fazer o cálculo. Como que a gente faz isso? Tá? Aqui, ó, ele está trazendo a mesma situação. Ó. Ele pegou aqui, ó, e foi fazendo as frações equivalentes. Ó. Então, primeiro, ó, ele transforma aqui, ó, em 2/1. Ou seja, 2/1. Sempre você pode escrever essa fração assim, tá? Sempre. Se eu tiver qualquer outra fração, 3 inteiros e 1/7, eu posso, se eu quiser depois, fazer 3/1, tá? Não tem problema nenhum. O 1 não interfere, né? E aí, o que acontece aqui, tá? O que acontece? Ó, então, ele pegou esse 2, que tá aqui, e aí ele foi fazendo a equivalência, ó. 2/1, né? Que é a mesma coisa, ó, que eu fizer aqui, ó, multiplicação por 1. Aí depois aqui, ó, multiplicação por 2. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Depois no próximo foi feito, ó, um dobro. Aqui não foi feito 3 vezes, olha só. Ó como você tem que prestar atenção, porque se você fizer 3 vezes o 2 dá 6 e não dá 8.
Então, o que foi feito aqui, na verdade? Foi feito, ó, 2 vezes de novo, só que 2 vezes essa fração aqui, ó. 2 vezes o 4 dá 8. 2 vezes o 2 dá 4. Por que que ele marcou, ele circulou aqui? Porque o livro não explica direito. Ele circulou porque aqui, ó o denominador é 4, igual o outro aqui, ó. Lembra que os denominadores têm que ser iguais para poder somar? Então, olha só. Parou aqui. Porque aqui é a outra continuação, ó. Se eu multiplicar por 2 de novo, tá? Se eu multiplicar por 2, ó, 2 vezes o 8 dá 16, 2 vezes o 4 dá 8. E assim ele foi fazendo frações equivalentes, fazendo o dobro. Então, se eu fizer 16 vezes 2 dá 32, e aí vezes 2 de novo vai dar 16. Ó, gerei uma nova fração equivalente. Então, ele indica aqui, ó, que continua. Tá? Agora, vamos ler. Representamos o 2, que é esse 2 que está aqui em cima. Tá? Representamos o 2 por meio de uma fração com o mesmo denominador da fração a ser somada. Vocês entenderam alguma coisa aqui? Ele está querendo dizer que esse 2 a gente vai ter que fazer uma equivalência para ele, para deixar com o mesmo denominador da fração a ser somada. Qual que é a fração que vai ser somada? Aqui, ó. Quem que é o denominador da fração a ser somada? É o 4. Então, a gente tem que transformar esse 2 aqui numa equivalência, onde o denominador vai dar 4. E aí ele mostra isso sendo feito aqui. Só que você está vendo que a explicação está faltando? Então, vamos lá entender isso. Como que eu resolvo isso, tá? Como que eu resolvo esse cálculo? É bem tranquilo, na verdade, tá? É bem tranquilo, tá? É só você fazer assim, ó. Pega esse denominador 4 e multiplica o meu número aqui, tá? Multiplica. É só isso. Você já gerou a equivalência. Então, ó, 4 vezes 2 dá 8. 8 o quê? 8 quartos, tá? Então, vai dar 8 aqui. E aí, pronto, você já tem a equivalência. Beleza? 8 quartos. Vamos ver isso na prática? Tá? Vamos ver isso na prática. Então, aqui, ó. Vamos lá, letra A. O que eu vou fazer aqui, ó? 6 vezes 7. Quantos são 6 vezes 7? Por isso que também é importante ter a tabuada, ó, porque o exercício já tá ficando mais difícil. A tabuada vai te ajudar a fazer mais rápido. Então, 6 vezes 7 vai dar 42. Então, escreve aqui, ó. 42. Agora, o denominador. Põe o 6, né? Porque é o que a gente tem aqui, ó. É a equivalência. Mais, por que mais? Porque tá aqui o mais, ó. A gente tá reescrevendo essa fração aqui. Mais 5 sextos. Tá vendo? 5 sextos. Olha aí, ó. Tá? Então, eu peguei esse 7 aqui, ó. Fiz a equivalência para cá e reescrevi os 5 sextos. E agora a gente só calcula normalmente, como vocês sabem fazer. Então, ó, o 6 repete aqui. 42 mais 5 vai dar 47. Tá vendo? E aí, resolvemos. Tá feito. É isso que é para fazer. Tá? Agora aqui, ó. Mesma coisa. Não é porque o 2 está para cá. Se tivesse assim também, ó. 2 mais 1/5, que é o que vocês estão acostumados a ver dessa forma, dá na mesma, tá? Não importa que lado que ele tá. Então, a gente faz o quê, ó? 5 vezes o 2. Quantos são 5 vezes 2? Dá 10, ó. Pode pôr aqui, ou pode pôr para lá. Não tem problema, do jeito que você quiser pôr, tá? Se você for pôr para lá, para pôr no mesmo lugar que ele tá aqui, então já repete o 1/5 aqui, ó. 1/5 mais, agora sim, ó. 5 vezes o 2 dá 10. 10 o quê? 10 quintos, porque agora a gente já fez a equivalência, ó. Tem que deixar os denominadores iguais, igual fala ali no início no texto. E agora é só somar. Então, ó, o que eu faço? Como eles são iguais, eu só repito aqui, ó. E soma 1 mais 10 dá 11. E aqui, inclusive, dá para transformar em uma fração mista, né? Que a fração mista vai voltar a ser isso que está aqui. Exatamente o que está aqui, ó. Porque se eu pegar aqui, ó, o 11 e dividir para 5 dá 2, certo? Ó, vou fazer aqui, ó. Dá 2 e sobra. Sobra quanto? Sobra 1/5. Olha aí, ó. 2, 1/5. Igual tá aqui, ó. 2 mais 1/5. Tá vendo? Muito bem. Legal, né? Certo? Agora, vamos aqui na letra C, tá? Letra C, bora lá. É a mesma coisa, ó. 10 vezes 4 vai dar 40. E aí, 40 sobre quem? Sobre 10, ó. Deixamos o denominador comum. Menos 3 décimos. Olha aí, ó. 3 décimos. E faz a subtração. Então, ó, o denominador, ele se mantém, beleza?
40 menos 3 vai dar 37. Tá vendo? E aí também dá para transformar numa fração aqui mista, né? Porque, ó, quantas vezes o 10 cabe aqui dentro do 37? Ele cabe 3 vezes, então vai ficar 3 inteiros, né? E aí vai sobrar 7. 3, 7 décimos. Olha aí, ó, fica assim a fração mista. Beleza? Muito bem, vou até aqui, ó, pôr mais para cá e arrumar o 7. Aí, ó, fica 3 inteiros e 7 décimos, tá? É a mesma coisa que tá aqui, só que aqui tá em forma de fração mista, beleza? Agora aqui, vamos lá? 3 vezes 1 dá 3. Então vamos reescrever primeiro aqui, ó, os 5 terços. Então 5 terços, tá? Menos, agora, ó, 3 vezes 1 dá 3. Sobre quem? Sobre o próprio 3, ó, tá? A gente deixou comum aqui os denominadores, tá bom? E agora a gente só repete, ó, veja só. 3 no denominador e 5 menos 3 vai dar 2. Então ficou 2 terços. Olha que legal. Tá vendo? Então ficou 2 terços, super tranquilo. Agora vamos continuar. Letra E. Olha só, vamos de novo. Ó. 4 vezes 2 dá 8. Então vai ficar 8 o quê? 8 quartos, porque o denominador tem que ser igual. Então olha só, 8 quartos mais, ó, é uma adição e repete, ó, o 1 quarto. Então, 1 quarto, beleza? E faz a adição. Olha só, o denominador é o mesmo, não muda. E agora, 8 mais 1 dá 9. E aqui dá para fazer outra fração mista, porque o 4 cabe 2 vezes dentro desse 9 e sobra ainda 1, né? Então, como fica a fração mista? Ou fica 2, 1 quarto. Tá vendo? 2, 1 quarto. Então, a fração mista fica assim. Muito bem, né? Super tranquilo. E na letra F? Vamos de novo? Então, ó, 6 vezes 2. Quantos são 6 vezes 2? Dá 12. Coloca aqui, ó. 12. 12 sobre quem? Sobre o 6, ó. Criamos a fração equivalente desse 2 aqui, ó. Esse 2, ó, se transformou nisso. 12 sobre 6. Menos, porque é uma subtração, e repete aqui essa outra fração, ó. 1 sexto. Tá vendo? E agora, só fazer a subtração. Então, ó, o denominador é igual, é só repetir ele aqui, porque eles são comuns. E agora, 12 menos 1 vai dar 11. Olha aí que tranquilo, né? E dá para eu fazer uma fração mista? Dá, porque ó, o numerador é maior que o denominador. Então, eu posso fazer aqui, ó, uma fração mista. Ó. 1, porque o 6 cabe inteirinho aqui uma vez, né? Dentro do 11, 1. E sobra quanto? Ó, só você pensar, se eu tirar aqui, ó, 6 do 11, vai sobrar 5, né? Então, vai sobrar 5 sextos. Fica 1 inteiro e 5 sextos, beleza? Muito bem, galera. Agora que eu já ensinei para vocês esses métodos, eu vou ensinar um método novo que é super rápido de fazer e ele é mais curtinho ainda, tá? O passo inicial vocês já sabem, tá? Eu vou voltar na letra A e vocês vão ver como é bem rápido de fazer. Então, o que eu ensinei para vocês? Faz aqui a multiplicação para surgir a fração, né? Agora, olha que legal. A gente vai fazer a mesma coisa, tá? 6 vezes o 7 vai dar 42. Então, a gente sabe que aqui, ó, 6 vezes o 7 dá 42. Agora, você faz o seguinte, ó. Qual é o sinal que nós temos? Adição. Então, ó, mais o 5. 42 mais 5 dá 47, ó. Já vou pôr aqui embaixo, ó. 47 sobre 6. Olha aí, ó. Já saiu o resultado de uma única só vez. Igual aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer na letra B a mesma coisa? Olha só, 5 vezes 2 dá 10, certo? Ó, temos uma adição, então, ó, 5 vezes 2 dá 10, mais 1 dá 11, certo? Ó, mais aqui, ó, esse 1 dá 11. Então, olha só, 11 sobre quem? Sobre 5. Prontinho, ó, tá feito também. Olha aí, ó. Olha como a gente encurtou esse caminho aqui. Mesma coisa aqui, ó. 10 vezes o 4, ó. 10 vezes o 4 vai dar quanto? 40. E agora, 40. Olha o sinal que nós temos. Menos 3 dá 37. 37 sobre quem? Sobre 10. Olha aí, ó. Igual vimos aqui. E que também forma a fração mista. Tá vendo? Olha que legal. E agora aqui, ó. 3 vezes o 1 vai dar 3. Só que olha só. Aqui, ó, é 5 menos 3. Não é menos o 5, ó. 3 menos 5 é 5 menos 3.
vai dar 2, certo? 3 vezes 1 dá 3. E 5 menos o 3 vai dar 2. 2 sobre 3. Olha aí, ó. Tem que lembrar que é nesse sentido a leitura, tá? Muito bem. Agora aqui na letra E. 4 vezes o 2 dá 8. E 8 mais 1 aqui, ó, dá 9. Então, 9 sobre 4. Olha aí, ó. Igual vimos aqui. Que também forma uma fração mista. Tá vendo? E aqui na letra F. 6 vezes o 2, que vai dar 12, menos esse 1 aqui, ó. 12 menos 1 vai dar 11. E 11 sobre quem? 6. Olha aí, ó. 11 sobre 6, igual aqui, que também forma uma fração mista. Viu como foi bem mais rápido? Então, assim, eu ensino várias técnicas para que vocês possam entender jeitos diferentes, maneiras diferentes de resolver o mesmo exercício. Cada um de vocês vai achar mais fácil ou se adaptar a uma forma, tá bom? Então, viu como tem mais de uma forma de fazer? Treina todas elas para você saber qual fazer ou qual usar em determinado momento, tá certo? Muito bem, vamos continuar. E agora aqui, na última, para a gente resolver aqui a última. Observe a imagem e responda. A professora de Beatriz fez o seguinte desafio para os seus estudantes. Sabendo que a balança está em equilíbrio, descubra o valor do peso que está faltando. Então aqui a gente vai encontrar a fração equivalente com base nessas duas frações. Então nós temos 1 sobre 2, ou seja, temos meio, mais, por que mais? Porque eles estão somando seus pesos, mais 1/4. O que a gente faz aqui? Ó? Aqui a gente resolve o MMC, ou faz o da borboleta. Vamos fazer pelo MMC. Aqui ó, temos dois números pares, ó. Então 2, vou até fazer aqui do lado, porque depois eu vou fazer equivalência embaixo. Então eu quero aqui, ó, presta atenção, 2 e 4, e vamos fazer a divisão simultânea pelos números primos. Quem são mesmo? 2, 3, 5, 7, 11. Claro que nós não vamos usar todos que estão aqui, eu só estou relembrando vocês. Então a gente começa pelo 2, tá? Então o 2 divide para 2? Divide, dá quanto? Dá 1, beleza. O 4 divide para 2? Divide, dá quanto? Dá 2, beleza. Dá para continuar dividindo? Dá. Então ó, o 1 já acabou, né? O 2 divide para 2? Divide, dá 1. Então aqui ó, embaixo eu só repito e aqui ó, eu coloco também o resultado. Beleza, ó, maravilha. E agora eu multiplico os dois. 2 vezes 2, que dá 4. Então, o denominador comum, ou seja, o mínimo múltiplo comum dos dois é o 4, né? Ou seja, de 2 e de 4 é o 4. E aí é só reescrever a fração, ó. Essa aqui eu vou reescrever embaixo, então o denominador dela agora é o 4. E da outra, ó, é uma adição, é o 4 também. E o que a gente faz? Primeiro divide, depois multiplica. Então, 4 dividido para 2 vai dar 2. Vezes 1, então 2 vezes 1 dá 2. Beleza. Agora, 4 dividido para 4 dá 1. E 1 vezes 1 dá o próprio 1. Beleza. E agora é só resolver, tá? Deixa eu tirar aqui o MMC. Então a gente viu que o mínimo múltiplo comum aqui era o 4, beleza? E agora é só a gente resolver, ó. O denominador é o mesmo, só por ele aqui, ó. 4, beleza? E agora soma os dois. 2 mais 1 dá 3. Terminamos. Então veja só, vamos de novo. Observe a imagem e responda. A professora de Beatriz fez o seguinte desafio para os seus estudantes. Sabendo que a balança está em equilíbrio, descubra o valor do peso que está faltando. Então a balança, ó, ela está retinha, equilibrada. Então, o peso que está faltando aqui é 3/4. Olha aí, ó, resolvemos. Aqui o peso que tem aqui é de 3/4. Beleza? Tá feito, ó. Sem mistérios. Claro, depois que você entende, fica sem mistérios. No início, você fica mesmo desesperado, porque é muita fração. E o livro está trazendo isso muito rápido para vocês e uma crítica minha, sem muita explicação. Né? Ele está deixando o conteúdo aí, olha aí e tenta fazer. É isso que o livro está fazendo. Eu não gosto disso, por isso que eu tento trazer para vocês, né, dicas, métodos alternativos e rápidos de fazer, tá? Para que vocês tenham destreza e faça de uma forma facilitada e para você ver que não é tão difícil assim.
tá? Depois que você entende, não é tão difícil. Então preste atenção. Usa o poder do replay. Volta a aula quantas vezes for necessário para te ajudar, porque isso vai fazer a diferença nos seus estudos. Tá legal? E galera, não se esqueça, deixa o like, deixa essa estrelinha se você estiver assistindo pela Hotmart. Não se esqueça de fazer sua inscrição se não tiver inscrito. Vamos ajudar a chegar a 100 mil alunos e professores que seguem a gente. Isso aí faz com que a plataforma divulgue melhor o conteúdo. Aqui do lado tem meus cursos e meus materiais. Vai lá, dá uma olhadinha, tem as tabuadas, tem lista de exercício, tem muito mais lá para vocês. Não esqueça também que no final do vídeo vai aparecer para vocês os grupos do Telegram e do WhatsApp para você fazer parte. Lá eu posto alguns materiais gratuitos, posto o material que eu uso aqui na aula, tá? Posto gráficos, imagens que eu acabo trazendo aqui para aula para vocês, então vai estar lá tudo para vocês. Além de conteúdos pedagógicos que eu encontro pela internet, eu posto lá para vocês, tá legal? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.